29, volume 05. Capítulo 129, Prólogo. Eu descobri que este mundo teve tratado meu irmão de maneira dura. Mesmo quando eu tentei tão duro me mostrar como uma fofa e linda garota para meu irmão. Tudo o que eu queria era passar tempo com ele, calmamente, como irmão e irmã. Mas isto está bem também. Porque eu só tenho meu irmão sobrando, afinal. O primeiro sangue que jorrou em mim parecia tão vazio, mas ainda parecia quente o suficiente para vaporizar a pele. Mesmo quando eu deixei o caminho normal para as pessoas, andei o caminho da lógica e moralidade, ou apenas vivi calmamente para sempre. Eu sempre estaria ao lado dele, e mataria aqueles que buscassem pisotear o que eu achava importante. Por exemplo, mesmo que eu tivesse que morrer e me jogar nas profundezas do inferno. Quero dizer, nada mudaria de ter que viver sozinha. É verdade, eu irei ao inferno. Mas isso não importa para mim. Tudo o que era importante para mim foi levado embora. Amor. Ter amado. Mas, eu te amei, e os amigos que você ama, eu não pude proteger. E assim como um amigo importante que foi reunido, eu posso escolher o caminho para a cura mesmo quando eu estou quebrado. Se eu não tentar me recompor enquanto eu estava quebrado, eu apenas morreria. E antes de morrer sem razão, eu preferiria morrer me vingando de todos meus inimigos primeiro. Somente vingança é a coisa final que me conecta com todos vocês no fim. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. Nos apoie. Capítulo 130. Retornante. Perca sua memória. 1. Não, ESC, as feridas, cortes, promessas. Eu podia ouvir a voz de alguém distante. Uma voz que soava como um demônio que rastejou para fora do mais profundo pântano. Não era clara, eu não sei o que ela estava tentando dizer. Mas eu sabia que ela tinha uma ferocidade nela similar a algo prestes a surtar. Depois de ouvir aquela voz, eu relutantemente acordei do meu sono. Ugh. Quando eu acordei, tinha um teto da cor de creme acima de mim. Onde? É isto? Minha cabeça. Minha cabeça estava pesada e grogue como depois de um longo sono. Não parecia ter ninguém no meu quarto, e o som de bips elétricos ecoou. Era um quarto de hospital claro. Contudo, eu não tinha ideia do porquê de eu estar dormindo em um. A escola começou de verdade ontem, então ele precisa começar a ir para a escola em breve. Enquanto ele estava zoando com Kente Sueiko, Yuto foi para o andar dos senpais para se encontrar com uma garota e acabou sendo zoado. Então, o que aconteceu depois disso? Eu não consigo me lembrar. Com licença. Espera, os olhos dele estão abertos. Doutor. Uma enfermeira jovem viu que eu estava acordado e correu para fora do quarto. Deixado sozinho de novo, eu achei que ela não precisava correr tão rapidamente, isto não é algum tipo de drama médico zoado. Eu não sei o que fazer depois disso, então eu só me sentei e esperei, e depois de um tempo, algum médico metido veio. Bom dia. Você me permitiria te checar primeiro? Sim. Eu não tinha ideia do que havia acontecido comigo, e eu tinha um monte de questões, assim como eles. Quando eu fui levado e eles tiraram a parte de cima das minhas roupas, eles viram cicatrizes por todo o meu corpo e ficaram chocados. O que aconteceu comigo? Eu agi como se nada tivesse acontecido, mas eu definitivamente estaria gritando que diabos, se eu visse as cicatrizes sozinho. Elas pareciam bem dolorosas, mas como não haviam feridas de verdade, tinha pouco que eles podiam fazer. Sim, parece que não tem problemas reais. Eu acho que você terá que ser examinado por mais 2 ou 3 dias aqui no hospital, mas a ferida mais profunda que você tinha curou bem. Parece que não haverá efeitos residuais.
Depois que ele examinou meus olhos com uma lanterna, checou os movimentos dos meus braços e dedos, e checou minhas orelhas, a checagem terminou. Então, doutor, eu na verdade, não tenho ideia do porquê de eu estar aqui, foi um acidente de trânsito. Ou algo assim. Com todas as cicatrizes e o fato de eu não conseguir me lembrar de nada, parecia com o desenvolvimento que qualquer protagonista num anime ou drama teria. Mas meu corpo parecia bem e não tinha nada realmente errado comigo. Essa simples questão que eu pensei que teria uma resposta simples veio com uma inesperada. O que há com o silêncio? Soa como algo ruim. O médico com um olhar preocupado se virou para os outros médicos e enfermeiras e trocou olhares, acenou, e se virou de volta para mim. O que, Kun? Uma questão. Você não tem memória alguma do que aconteceu antes disto? Uh, um. Eu acho que eu estava conversando com meus amigos antes do primeiro período de aula. E você sabe que dia, mês e ano estamos? 8 de junho, 2015. Eu olhei para o calendário no quarto no que eu respondi. O médico viu minha resposta, e olhou ao redor de novo e começou a falar com um olhar aquietante. O Keilun. Por favor, não fique nervoso quando ouvir isto. Agora é 13 de outubro, 2016. Que? O? Não, 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 não. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Então isso quer dizer o quê? Que eu perdi mais de um ano de memórias. Não, 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 não. Não tem como. Eu estava em um estado vegetativo por um ano por causa de um acidente. Esse não, 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 não era assim como aqueles que você via em mangá. Um longo não, 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 não. Minha mente estava confusa, e no que a conversa continuou, o médico sacudiu sua cabeça para um lado e para o outro. Este é o 10º dia desde que você foi trazido para cá. Ah, ok, então, se eu tivesse dormido aqui por um ano, eu estaria fraco, né? Um HM? Em outras palavras, um ano das minhas memórias sumiu? Não tem como a data ser diferente, certo? Para ser franco, parece ser isso. Mas, um ano. Que? Sem chance? Sério? Não, parece que eu não estive dormindo por um ano, mas perder o equivalente a um ano de memórias é loucura. Por que, um ano? Como eu estou no terceiro agora, isso significa que eu preciso prestar meus vestibulares, certo? Isso significa que apenas 3 meses antes de começar os vestibulares das universidades? Droga! Nós achamos que isso pode ser apenas temporário, então primeiro nós precisamos tirar imagens de seu cérebro com uma ressonância magnética, nesta outra sala. Oh, ok. Eu não consegui esconder que eu estava baldo, mas eu saí da cama e fiz o que o médico me disse. Oni-san! Por. Tudo. Eu ouvi o som de alguém batendo na barreira de borracha na porta do hospital tentando passar pelas enfermeiras no corredor. Oh, você está bem. Contudo, ela invadiu além da porta e veio pelo quarto até mim. Oni-san, seus olhos estão abertos. Isso não é um sonho. Não é um sonho. Eu estou aqui e você está vivo. Você está vivo. Ei, se acalme. Ha ha ha. Pare de me fazer cócegas. Mai havia repentinamente corrido para dentro e estava agora agarrada em mim. Ela tinha suas mãos por cima de mim inteiro para ter certeza que isso era real, e seu rosto estava coberto em lágrimas. Eu já tinha visto ela assim alguma vez antes? O que é isto? No momento que eu vi o rosto dela, eu podia sentir algo dentro do meu peito sendo apertado. Oni-san, Oni-san, sniff. Vendo Mai de novo, eu realmente sinto que faz um ano desde que eu havia visto ela. Noite passado, não, da última vez que eu vi ela, seu cabelo era um pouco mais curto, e agora ela parecia um pouco mais com uma adulta. Mas, a pessoa que estava choramingando e pendurada em mim ainda era a criancinha que eu sempre conheci. Mai, haha, desculpa, eu sei que você deve ter ficado preocupada.
Eu disse com uma voz de emoções estranhas que pareciam surgir dentro de mim. Eu sempre fui aquele que tentaria confortá-la. Eu fiz carinho na cabeça dela e depois de um tempo, Mai parecia se acalmar. Ok, espera um segundo porque eu tenho alguns exames que preciso fazer. Ela precisa aguardar numa sala de espera. Eu tenho outra coisa para te contar. Ok. Nós todos deixamos o quarto e Mai se separou de nós no que nós andamos pelo corredor, e a enfermeira me levou para uma sala cheia de linóleos. NT. Linóleo é um tipo de revestimento de piso. Agora quem que fala isso rotineiramente assim, eu não sei. Sua irmã estava realmente preocupada. Assim que a escola acabou, ela veio para ver você. O Kei-san? Qual o problema? Eu tentei não parecer ridículo, mas como um irmão mais velho, eu tinha que soltar lágrimas pelo que minha irmã fez. Ah, não, desculpe. Eu não sei porquê, eu só estou muito emotivo sobre isso tudo. Bem raro de ver um irmão e irmã tão próximos hoje em dia. Ah, você está certa. Você está certa. Era estranho para eu chorar assim. Não, eu tinha que estar feliz que minha irmã se preocupava tanto assim comigo. Mas, para chorar por isso é algo que Kenta de novo me zoaria como um cisco. Eu andei até a sala de examinação enquanto ainda limpava minhas lágrimas. Eu não tinha ideia se o dia alguma vez viria em que eu seria zoado por isso. Depois do exame, eu voltei para meu quarto onde Mai estava com um homem meio gordo de meia idade num terno marrom escuro bem usado e um homem de altura média, musculoso num terno preto justo. Essas devem ser algumas pessoas do hospital. Doutor, meu irmão está bem. Mai se levantou de seu assento e andou até mim enquanto falava num tom preocupado. Ele está bem. Por ora, nós não conseguimos achar nada de errado com o cérebro dele, então não se preocupe. Relaxe, seu irmão está bem. Na verdade, a saúde dele é muito boa. Sério? Você está sendo honesto? Eles não estão mentindo, estão, Oni-san? Quero dizer, a cabeça dele costumava ser tão vazia quanto uma esponja. Você tem certeza que o cérebro dele não se abrirá ainda mais como o interior de um pimentão ou algo assim? Ela tinha uma boca ruim como de costume, mas ela ficou muito preocupada e não soltava da minha manga. Era o hábito dela de quando nós éramos crianças. Normalmente eu gritaria com ela, mas porque era tão fofa, eu decidi não fazer isso. Na verdade, eu perdoei o negócio inteiro sobre pimentão também. Quero dizer, parece com um dia útil, então a escola ainda está indo nesta tarde. Mai, você vai ficar bem. Ela provavelmente saiu da escola mais cedo para me ver, mas ela não precisava. Bem, eu estava feliz, então eu não disse nada, e porque se eu dissesse, ela começaria a fazer birra. Posso? Eu sou Miyakawa da delegacia Meshizuka. E eu sou Onishi, prazer em lhe conhecer. O homem meio gordo de meia idade chamado Miyakawa se meteu em nossa conversa um pouco forçadamente, e o outro homem chamado Onishi tirou seu distintivo policial e apresentou ele para nós. Que? A polícia? Sim. Nós temos várias coisas que nós gostaríamos de perguntar para você. Primeiro, Miyakawa-san, este garoto ainda é um paciente do hospital. Eu sei que eu não posso impedi-lo de responder questões, mas não tem razão para ser forçoso. Bem, entendo. Você realmente é um médico duro, não precisa parecer tão irritado. Bem, parece que ele está bravo com a gente, Onishi. Claro que ele está. Miyakawa riu e deu de ombros enquanto Onishi suspirava. Então, o que foi? O Kei-san, primeiro, por favor, se sente. Nós temos algo para lhe contar. Ok. Nós todos nos sentamos ao redor de uma pequena mesa, e a enfermeira nos trouxe chá. Depois de um segundo, o médico ali começou a falar. A maioria das feridas que você tinha se curarão sem problemas. A mais profunda se estende de um lado do seu colarinho até o outro, e está quase curada,
E como não há dormência nas extremidades, só por precaução, nós manteremos você 2 ou 3 dias e então lhe liberaremos. Entendo. Então, sobre minha memória. Essa era a coisa pela qual eu estava mais preocupado. Os resultados da ressonância magnética mostram que não há dano em sua mente. Já pela perda de memória, parece que ela pode ser psicológica. Então, quanto da minha memória retornará então? Quero dizer, eu tenho vestibulares e outras coisas. Se eu não conseguir minhas memórias de volta, eu vou ficar enrascado depois. Eu tomarei bomba no vestibular da faculdade que eu quero ir. Vestibular? Ha 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 ha. Você não precisa se preocupar com isso. Miyazaka-san, se você continuar assim, eu terei que pedir para você se retirar. Isso é demais, Miyazaka-san. Oh, desculpa. Eu acho que eu falei demais. Espera, do que ele está falando? Eu me senti preocupado depois que o médico e Onishi ficaram bravos pela frase do Miyazaka, e Miyazaka simplesmente deu de ombros por isso. Minha irmã estava ainda mais preocupada, e ela segurou minha manga e puxou apertado. O Kei-san, por favor relaxe. Primeiro, como nós falamos, faz mais de uma semana desde que você veio para este hospital. Houve uma emergência na sua escola, e de todas aquelas feridas por todo o seu corpo, todas elas são cortes. E a maior delas é aquela no seu colarinho, que requereu sua hospitalização. Escola? O que aconteceu nela? Então talvez, teve um acidente. Com tudo o que aconteceu, eu estava tentando arrumar qualquer informação. Quero dizer, não era normal ter 2 policiais te encarando assim. Me permita continuar a explicação. Ela não é uma que um médico pode fazer, de qualquer modo. Miyakawa bebeu um pouco de chá e começou a explicar. Primeiro, permita-me dizer, Kei-san, que você esteve desaparecido por um ano. A razão pela qual eu disse que você não tem razão para se preocupar sobre vestibulares é porque você não progrediu o suficiente na escola para prestá-los. Haha. Bem, eu acho que será difícil de acompanhar os estudos deste ano também. Que? Então, aquelas palavras inquietantes mais esperadas me atingiram. Primeiro, o que eu queria dizer era que, ao invés de estudar para a faculdade, eu tenho que repetir um ano. Sobre o autor da postagem. Capítulo 131, Retornante, perca sua memória, 2. 8 de junho, 2015, houve um desaparecimento em grupo na escola de ensino médio Fujinomiya da cidade. Foi um pouco antes das aulas começarem, mas incluindo professores e estudantes, houve um pouco menos de 200 desaparecidos. Desaparecimento em grupo? Na minha escola. Sim. Claro, não tem nada como este tipo de desaparecimento antes. Além do mais, os cerca de 400 remanescentes que não desapareceram viram uma luz estranha. Eles disseram que um círculo mágico de luz de 1 metro de largura apareceu ao redor de cada pessoa, e que aquelas pessoas foram vaporizadas e desapareceram. Como numa história de mangá ou anime. Sim, assim mesmo. Quando eu vi os vídeos que eles filmaram com seus celulares, quase pareceu com um trailer de filme ou algo assim. Miyakawa tomou fôlego como que para dizer, mas, com isso sendo dito, não importa onde nós olhássemos, nós não podíamos encontrar razão para isso acontecer. Tantos desapareceram, mas não havia pistas deixadas para trás sobre o motivo. Bem aí, você apareceu. Tudo o que eu disse, você pode provavelmente imaginar, que você estava nessa lista daqueles que desapareceram também. O único que retornou deste evento. E a mesma coisa aconteceu de quando você partiu, um círculo mágico de luz que apareceu repentinamente durante a escola. Nada sobre isso faz sentido para um homem velho como eu. Bem, você tem certeza que não consegue se lembrar de nada? Faz um ano de investigações desde o evento. Você é o único com qualquer pista do que aconteceu, e nós não queremos fechar esta investigação sem alguma noção do que aconteceu.
Eu havia desaparecido por um ano. Um desaparecimento em grupo na escola. Um círculo mágico de luz de 1 metro de largura apareceu ao redor de cada pessoa, e essas pessoas foram vaporizadas. Era tão irrealista, que minha mente não conseguia entender. O que este cara velho está dizendo? As palavras pareciam tão superficiais que elas pareciam apenas se dissipar de sua boca. Agora Miyakawa olhou para mim um pouco perturbado, e seu tom ficou duro. Você poderia não só ficar sentado aí quieto e nos contar alguma coisa? Seus amigos Kentakida e Suiko Ido estão nessa lista também, sabia? Espera, os dois. No que ele estava rascunhando o que havia acontecido, repentinamente aqueles dois nomes reverberaram em minha mente. Por que só você retornou? Não, como você retornou? Onde estão todos os outros que desapareceram agora? Espere, Miyakawa-san. O médico foi para frente, pedindo que o policial parasse, mas ele simplesmente continuou. Calado. Nós temos 186 pessoas sem traço de onde elas foram, apenas desapareceram em sombras. O que aconteceu com você pelo último ano e 3 meses? Clunk. Um som alto no meio da sala. Saia daqui, não incomode meu irmão, seu porco gordo horroroso. Se você está pensando sobre mastigar algo, por que você não enche sua cara com alguma outra pessoa, Oaki? O som que eu ouvi era a cadeira da Mai caindo no chão. O rosto dela havia mudado completamente, e ela parecia realmente irritada. Ah, que droga! Ela está prestes a explodir. Na maior parte do tempo, minha irmã tinha a graciosidade de uma santa e é bem reservada, mas ela irá, sem a menor dúvida, usar sua boca para chover veneno profano em quem quer que ameace sua família e ou amigos quando ela está por perto. Mai, se acalme, eu estou B. Se você não vai parar este idiota, então calado. Eu não podia ligar menos sobre este desperdício de oxigênio. Oh. Minha irmã parou a conversa na hora. Mesmo quando era normal para ela, hoje ela estava especialmente viciosa. Contudo, como minha mente estava absolutamente repleta com todas essas histórias inacreditáveis, pareceu bom retornar para uma vida cotidiana pela qual eu estava acostumado. Miyakawa-san, eu entendo como você se sente, mas eu não posso permitir que meu paciente passe por isto. Isso é o bastante por hoje. Miyakawa, vamos voltar mais tarde, é demais. Com licença. Contudo, eu gostaria que você se lembrasse de uma coisa. Nas memórias que você perdeu, as vidas de 186 pessoas estão penduradas no balanço. Eu sei que é duro, mas mesmo que seja apenas uma coisinha, se você se lembrar de qualquer coisa, por favor me deixe saber. Miyakawa fechou seus olhos como se ele estivesse ponderando sobre algo, e disse com uma voz profunda e ecoante. Eu entendo. Se eu pensar em algo, eu te deixarei sabendo. Bem, então. Miyakawa e Onishi se levantaram das cadeiras deles e depois de se curvarem bem, deixarem a sala. Miyakawa, você precisa parar com isso. Eu sei como você se sente, mas tem também o que aconteceu mês passado. Se nós não lidarmos com isto corretamente, a opinião pública ficará contra nós. Eu sei. Eu só queria ter certeza que ele não tinha memórias. Depois que nós deixamos o hospital, Miyakawa disse isso e lentamente deu de ombros. Tem sido um ano de barulho desde que isso aconteceu e nós ainda não encontramos nenhuma pista. Tem uma coisa estranha sobre a família OK que nós temos que investigar. O garoto está no centro do desaparecimento em grupo, no mesmo dia que seus pais caíram e morreram, sua tia e avó desapareceram, e a irmã se safa do fenômeno que aconteceu na escola. Tem que ter alguma conexão. NT. Claro que eles não são irmãos de sangue, se Japão não usar isso para justificar um cis com Brocon, não é o Japão, bem, ele é o único que retornou, então você não pode dizer que ele não tem relação alguma com isto. Quero dizer, nós podemos até categorizar tudo isso como coincidências. Não tem como dizer que a irmã mais nova está ligada, então não faça estadalhaço com isso. Ainda, realmente é uma droga ser tratado todo dia como aqueles policiais inúteis e preguiçosos pela comunidade.
Ha, eles sempre nos verão como inúteis, Onishi-kun. Como nós não tivemos descobertas, nós basicamente estivemos apenas perdendo tempo. Eu suspirei, e então simplesmente ri sozinho. Contudo, eu ainda não estava feliz sobre nada. Mesmo com tudo isso, eu me senti simpatizando bem com o que ele era vítima nisto, afinal, e se ele pudesse ter nos ajudado de qualquer forma, ele teria. Ok, se nós não conseguimos ter isso resolvido imediatamente, nós podemos ao menos começar limpando tudo. A primeira coisa é que nós podemos fazer este cara ser uma boa isca viva. Para poder fazer isso sem ter que fazer algo perigoso, nós não podemos cortar fora as cabeças dos bandidos locais e culpá-los para cobrir isso. Isso nos deixaria com problemas com a segurança pública. Um escândalo sem precedentes na força policial de hoje. Se corpos mortos surgissem disso, então a confiança na polícia não teria alcançado o fundo do poço. Como o escalão superior da polícia não podia esconder o negócio inteiro porque todo mundo sabia disso, por causa disso, todo mundo pensava que a polícia havia feito besteira investigando todo o desaparecimento. Claro que é impossível. Não importa quantas cabeças de criminosos você corte, elas sempre crescem de volta. De qualquer forma, eu não quero ser o alvo de qualquer criticismo a mais. Fui eu quem fui colocado aqui para observar você, então não me irrite. Desculpa. Mas ainda, não se preocupe, porque eu estou pronto para assumir a culpa por isso se algo ruim acontecer. Miyakawa. Ha. Que cretino. Por causa desse cara, até um policial capaz como eu recebe encaradas dos meus superiores. Então de qualquer forma, Onishi, você acredita naquele boato? Se estiver certo, então eu imagino de onde aquela criança voltou para casa. O boato, você quer dizer aquele boato? Um dos motivos para o incidente era uma história que faria qualquer pessoa cair no chão rindo. Uma pessoa que viu o evento afirmou que as pessoas envolvidas foram para um mundo alternativo. Bem, apesar que isso te faz pensar. Desta vez não teve vídeo do evento, mas ele realmente chegou de volta vestindo algum tipo de modelito fantástico. Onishi, você ainda tem essa cabeça dura sua. Não importa quantas vezes eu tenha visto aquela foto, não importa quantas vezes eu tenha visto as roupas dele, eu ainda não consigo acreditar numa história esquisita de ocultismo dessas, mas eu quase acreditei nela depois de ver o garoto hoje. Miyakawa disse isso de um jeito calmo e composto, mas quando ele viu aquela foto do garoto, ele pareceu bem fraco. Eu imagino que tipo de vida aquele garoto viveu quando ele estava fora. Ele parecia assustado, como se ele estivesse prestes a ser morto pelos punhos de algum oponente. Depois de dizer isso, Miyakawa, que disse que ele tinha parado de fumar, acendeu um cigarro. A razão pela qual eu pensei que o garoto não era só alguma criança era o jeito com que ele olhou para nós. Ele parecia abalado, como um garoto que havia topado com um urso ferido enquanto caçava com seu pai. Sobre o autor da postagem, sua incapacidade, 1. Quando os detetives saíram, o médico se apresentou como Maeno Koichi. Depois de levemente falar sobre alguns detalhes sobre o tratamento, eu fui levado para o quarto de hospital privado que me foi atribuído. Depois de me levar para meu quarto, a enfermeira prontamente saiu também, me deixando sozinho com Mai. Pensar que eu estou repetindo de ano. Sem ter certeza por onde começar, eu apenas resmunguei aquelas palavras. A falta de memórias por um período maior que um ano, o desaparecimento em massa e o círculo mágico, e parecia que eu sou o único que voltou. Um ano, isso é bastante tempo. Provavelmente devido à passagem de tempo, uma situação que era tão difícil de se compreender começou a parecer mais real. Eu comecei a lentamente aceitar a história que eu achei impossível quando ouvi pela primeira vez. Me diga, Mike e Tetsuhiko realmente desapareceram. Mesmo assim, na esperança de ouvir que isso foi tudo uma piada, eu perguntei uma questão. Mas Mai me deu um olhar levemente entristecido, que somente um membro da família seria capaz de reconhecer, e sacudiu sua cabeça. Entre os conhecidos do Oni-san,
O único cujo paradeiro é conhecido é Yuto-san. Yuto está bem. É um incidente bem raro e grande, então acabou sendo uma investigação aberta. Também é possível ver uma lista daqueles que desapareceram da escola. Mai tirou um smartphone da mala e por um tempo, estava mexendo na tela. Isto. Na tela do smartphone que me foi entregue, estava uma página inicial da polícia. Eu rolei para baixo uma lista compilada simplesmente que veio junto com uma cláusula pedindo por informação. Nessa lista, os nomes dos meus melhores amigos Itou Soiko e Kida Kenta estavam escritos claramente. E não só eles, mas a maioria dos colegas de classe que eu consigo me lembrar também estão nesta lista. Por que algo assim? Não tinha sentido por trás das palavras de negação que vazaram. Mesmo quando eu só estou olhando para fileiras e colunas feitas de letras, eu ainda senti uma dor dormente no meu peito. Eu recordei o que o inspetor havia dito. Dentro do vácuo do que eu não consigo me lembrar, há quaisquer pistas que poderiam ajudar em encontrá-los. O que aconteceu? Por que eu não consigo me lembrar de nada, merda, o que eu? Contudo, tentar lembrar de qualquer coisa só deixava mais forte a sensação de que eu estou me afundando mais num mangue. Sentimentos de perda e impaciência agitaram meu coração inquieto. Oni-san, por favor vá dormir. Eu não consigo mais olhar para uma cara sua tão miserável. Fingindo como se ela estivesse prestes a chorar, com movimentos rápidos, Minimoto tirou o smartphone das minhas mãos. Ela falava e agia do mesmo jeito de que eu me lembrava dela, mas com a Mai crescendo levemente mais alta do que a última vez em que eu a vi. Essa inconsistência ativou uma sensação distinta de desconforto. Houve uma vez em que eu não sabia nada sobre isso. Uma vez que se passou de que eu não tinha recordações sobre. Tem algo nas profundezas daquele vão vazio, algo importante para mim. Uma dor de cabeça severa. Pulsante, parecia que o espaço entre a pele e o osso está queimando com fogo. Está tudo bem, por hoje apenas vá dormir, Oni-san. Se você continuar se esforçando excessivamente, seu rosto que já é medíocre para começo de conversa, vai realmente virar algo que ninguém além de mim será capaz de olhar duas vezes. Para Suimoto, isso é demais. É, farei. Desculpe, eu fiz você se preocupar. Quando eu fiquei consciente disso, uma onda de exaustão rapidamente me sobreveio e eu fui atacado com sonolência. Ainda é cedo na noite, mas eu não sou bem capaz de aguentar mais isso. Vamos deixar para pensar depois. No que eu pensei nisso, eu me deitei na cama e mais gentilmente me cobriu com uma coberta. Hospitais não são tão ruins às vezes. Eu consigo sentir o amor da minha Imoto. Apesar de que se eu fosse dizer isso alto ela provavelmente iria torcer minha orelha, então eu não tenho intenção de fazer isso. Está tudo bem já que reformar meu Oni sem indisciplinado é meu trabalho. Então, não vá mais longe. Inusualmente, Mai fechou sua boca quando ela esteve prestes a dizer algo. Estava incomodando um pouco, mas eu deixei a entidade conhecida como sono me pegar no que eu fechei meus olhos, incapaz de resistir o calor da cama. É minha culpa. É minha culpa. Uma pequena criança estava chorando num canto do quarto. Não, quem está chorando não é a criança, sou eu. Desculpa, me desculpa. É um sonho antigo. Uma memória um pouco velha e amarga que foi gravada em mim. Meu pai e minha mãe estavam fora, trabalhando, e apenas Mai e eu que acabou de se tornar um estudante do fundamental estávamos em casa. Sendo uma criança doente, Mai não ia para fora muito frequentemente, e hoje também, ela estava dormindo em casa já que ela tinha uma leve temperatura de manhã. Mai, você quer alguma coisa? Quer que eu te leia um livro ilustrado? Livros são tranquilos. Ao invés disso, vamos nos dar as mãos. Ponto. Algo assim eu posso fazer o quanto você quiser. Ponto.
Ela tinha uma leve perda de expressão em seu rosto no que as palmas de suas mãos ficaram levemente molhadas devido à sua febre. Suas mãos são tão quentes. Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira que eu faça? Nada. Você não tem que fazer nada, só fique comigo. Oni-san, eu não quero ficar sozinha. Ponto. Entendido, Yup. Eu ficarei assim. Ponto. Quando enfraquecida, ela se torna realmente honesta e mimada. Pegando minha mão, ela gradualmente pegou no sono. Um emoto que não conseguia ficar sozinha era inacreditavelmente fofa para mim. Mas normalmente, quando Mai ficava doente, minha mãe ou meu pai ficariam com ela. Contudo, os dois não estavam aqui no momento. Sendo capaz de cuidar da minha emoto, eu estava todo orgulhoso. A emoto que sempre assumia uma posição rebelde sendo honesta assim parecia incrivelmente bom. Para minha emoto enfraquecida, para esta situação onde eu era o único com quem ela podia contar, eu senti algo similar a um senso de superioridade ou até mesmo o desejo de monopolizar isso. Desde aquela vez, eu só cometi erros. Eu não vi o que era a coisa mais importante para mim, nem a verdadeira forma dos meus próprios sentimentos. É por isso que, deixando minha irmã dormindo sozinha, eu fui para fora. Para comprar o iogurte de maçã que mais gostava, eu parti para a loja de conveniência por perto com várias moedas na minha mão. Pensando que mais certamente ficaria feliz quando ela acordar, eu facilmente quebrei minha promessa. Sem pensar nem um pouco sobre o que mais queria, eu deixei minha solitária irmã sozinha. Apenas um momento depois que eu disse eu ficarei assim, eu deixei Mai completamente sozinha. Mai, que acordou e não me achou por perto, foi para fora procurando por mim e foi pega num acidente de trânsito. Deus, por favor, salve a Mai. Quando eu perdi vista da ambulância que levou Mai embora, eu senti que eu nunca mais veria ela de novo. Nunca me ocorreu que uma casa sem ninguém lá podia ser tão fria e solitária. Fazendo ela experienciar algo assim, que irmão vergonhoso e desgraçado eu sou. Como que me trancando numa caixa pequena, eu abracei meus joelhos trêmulos. NNMN, MMMM, ah. Ao acordar, eu não me senti tão ruim. Eu estava mais calmo, mas um gosto residual ruim do sonho veio junto. Já é noite, isso é um problema. Eu acordei numa hora estranha. Parece que meu sono era mais leve do que eu pensava. No quarto escuro de hospital, um display luminoso mostrou que era um pouco mais de 8 horas. O quarto, onde apenas sons rotineiros de medidores médicos podiam ser ouvidos, pareceu frio e desumano. O silêncio que estava roubando o calor do coração de alguém me lembrou da casa vazia onde eu aguardei o retorno da Mai. Este é o mesmo hospital onde Mai acabou ficando depois do acidente. Provavelmente, esta é a razão pela qual eu vi aquele sonho antigo. Na mesa ao lado da cama tinha um bilhete que continha as palavras: Te vejo amanhã, eu trarei uma troca de roupas. Quando você acordar, coma sua comida pensativamente e então fique quieto de lado como um peixe morto e descanse. Ponto. Ela, que como sempre, tinha que adicionar algumas palavras distorcidas, desnecessárias. Estou com sede. Quando eu fiquei ciente da minha sede, minha sensação de fome retornou também. Eles também não servem refeições em hospitais. Foi mencionado na nota da Mai. Poderia ser que a comida foi levada embora enquanto eu estava dormindo. Chamar uma enfermeira seria um exagero. Não é como se eu estivesse me sentindo mal. Vamos procurar um estande e encher minha barriga com algo. No que eu estava prestes a fazer isso, eu notei que eu não tenho qualquer dinheiro comigo. Eu procurei pela mesa ao lado da cama, mas ela não tinha nem uma carteira ou um celular. Google, ainda assim, esta fome não vai dar. Quando eu percebi que eu não seria capaz de comer, a sensação de fome ficou ainda mais forte. Depois de deliberar por um tempo, eu suspirei e deixei o quarto. Como chegou nisso? Vamos catar uma enfermeira e perguntar se é possível arrumar algo para comer. No corredor,
ninguém podia ser visto exceto algumas pessoas estilo pacientes andando aqui e ali. Andando sobre o linóleo que não mudou desde a hospitalização da Mai, eu estava procurando por um quadro de informações dependendo da memória leve deste lugar. E quando eu estava prestes a virar uma esquina, eu ouvi uma voz. Mas isso é apenas terrível, não é? Quero dizer, aquele paciente no quarto privado no terceiro andar. Dizem que ele está envolvido naquele caso de desaparecimento. Sim, aquele garoto. Por um lado, eu tenho pena dele, mas isso não é um pouco assustador. Eles não incitaram um incidente não faz muito tempo. Mesmo quando não é culpa dele, você sabe do que eu estou falando. Incidente de desaparecimento. Eles estão falando de mim. Mas, eu espero que as coisas fiquem melhores para aquela Imoto agora. Perder todo mundo em quem ela podia depender. Ela fez seu melhor sozinha até agora, não fez? Ninguém para depender. Gradualmente a sensação de algo indo terrivelmente errado me envolveu. Poderia isso ser chamado de presságio? Uma premonição ruim estava preenchendo meu coração. Eu senti que eu me arrependerei de ouvir mais esta conversa, mas eu não conseguia fugir. Ela é uma garota esperta, mas ela só tem 16 anos. É, certo, mesmo que ela tenha dinheiro pelo seguro. É o padrão quando o dinheiro apenas não te trará alegria. Ambos seus pais estão mortos e até os paradeiros de sua tia e avó são desconhecidos. Lá, eu ouvi o som de uma chave trancando mais sozinha naquela casa solitária e fria. Sobre o autor da postagem. Capítulo 133, Retornante, lamentando sua incapacidade, 2. Meu pai e minha mãe estão mortos? Minha tia e minha avó estão desaparecidas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olhando de volta, tinha um monte de detalhes não naturais. A primeira pessoa que apareceu quando eu acordei era Mai. Tudo seguindo as explicações começando sem meus pais aparecerem. O que é estranho, mas não é como se eu fosse pretensioso, mas meus pais mais provavelmente teriam abandonado todo o trabalho deles e vindo correndo até mim como a Mai. Mesmo que eles não possam fazer isso, eles ao menos teriam me ligado. Mas na realidade... Sério? Meu pai e minha mãe estão realmente mortos? Por alguma razão, quando eu disse aquelas palavras alto, eu não pude me trazer a duvidar delas. Vovó e minha tia também se foram. Meus avós, com exceção da minha avó por parte de mãe, estavam todos ou mortos ou num asilo. Tirando minha tia solteira, não haviam outros parentes que nós podíamos depender. E se ambas se foram? Então e quanto a mãe? O que aconteceu com ela? Quem ficou com ela? Isto é apenas. Minha cabeça está girando. Minha respiração ficou rasa, minha pulsação se acelerou e o ruído nos meus ouvidos ficou terrível. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Enquanto eu ainda posso encontrá-la, se eu conseguir encontrar ela, neste momento eu ainda consigo ir até ela. Sobrecarregado com impaciência, eu me retirei daquele lugar passo a passo. Eu corri pelas escadas, tentei não fazer um barulho e procurei por uma saída. A entrada da frente já estava fechada. Suprimindo meu coração acelerado, eu achei um lugar que parecia uma entrada dos fundos. Depois de ter passado escondido pelo guarda sonolento bocejando, eu me apressei para fora do território do hospital. Eu fui para uma rua larga e me achei num lugar desconhecido, olhando para um cenário desconhecido. Uma multidão inteira de pessoas estava seguindo com seus negócios entre os amontoados da escuridão da noite que era dissipada pelas luzes dos prédios e lojas. Um vento frio da noite me acalmou um pouco, me fazendo perceber que eu não tenho ideia de como chegar em casa. Merda! Independentemente, este hospital não deve ser longe de casa, e eu também tinha uma ideia geral de que direção ela deveria ficar.
Eu nunca vim para esta área, mas enquanto eu correr junto uma rua grande, eu eventualmente chegarei em lugares familiares. Ei, 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 espera! Então eu ouvi alguém chamando por mim. Você é. Bem rápido. Espera um momento, me deixa recuperar meu fôlego. Aquela que me chamou era uma mulher de óculos num chale com uma bolsa preta retangular por cima de seu ombro. Vestida num casaco, a mulher que parecia estar nos seus 20 e tantos estava respirando duro, produzindo fumaça de sua boca. Feio, acalmou. Ei, você é o Keikun, certo? O Keikaito-kun. Ah, bem, sim. Isso. A tocaia valeu a pena. Eu não tinha lembranças desta mulher que tinha um sorriso bem sociável e me chamou pelo meu nome. Ignorando meu olhar repleto de dúvidas sobre o porquê dela saber meu nome, a mulher estava apertando suas mãos e fazendo uma pose triunfante. Eu sou uma repórter da Utopia Mensal, Kawakami Kumiko. Se importaria se a gente conversasse um pouco? Não, eu estou com pressa, então eu vou indo. Então que tal aquele restaurante de família? E? Que? Ignorando a mulher que se apresentou como uma repórter, eu tentei sair daquele lugar. Espere um momento. Por favor, só 10, não, 5 minutos. Mas a mulher ficou na minha frente e bloqueou o caminho. Tem um lugar para onde eu tenho que ir agora mesmo, então desista disso. Eu não posso apenas desistir. Do jeito que você parece, você escapou do hospital? Se eu contactar o hospital, eles virão para te levar de volta agora mesmo. Se você não responder minhas questões, eu serei levado de volta para o hospital? Eu não serei capaz de me encontrar com a Mai? Algo inexpressivelmente sombrio surgiu dentro de mim quando aquelas palavras alcançaram meu cérebro. Não fique no meu caminho, 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 não fique no meu caminho. Ponto. Chega, saia do meu caminho, caso contrário, eu te matarei. E. Ah! A voz assustada me acalmou da emoção sombria fumegante que eu nunca havia experienciado antes. O que era esta sensação? Não era uma piada ou um blefe. Uma sensação como se cada partícula do meu sangue tivesse virado algo completamente diferente. Eu seriamente pensei sobre matar esta mulher. Matar? Sobre o que eu sequer estou pensando. Por que eu teria pensamentos tão violentos? Apesar de eu não ter dito aquelas palavras alto, não tinha como eu poder fazer algo assim. Mais ainda, isso pareceu ser a coisa mais sensata a se fazer. Eu sinto muito, eu não tinha intenção de te ameaçar. Eu finalmente consegui te encontrar depois de ficar de tocaia por uma semana inteira e fiquei numa tensão esquisita. Pelo bem ou pelo mal, a confusão causada pela aparição súbita de emoções enfraqueceu minha ansiedade. Não, eu sinto muito também, mas eu preciso ir agora mesmo. Eu não entendo as circunstâncias, mas esse lugar fica por aqui perto? Se você vai correr por aí assim, você ficará sob custódia rapidinho. Isso é. Quando eu pensei sobre isso, eu percebi que a camisola branca hospitalar realmente estava atraindo os olhares das pessoas ao meu redor. E parece que a discussão de agora mesmo trouxe ainda mais atenção. Eu me surpreendi como quão precipitadamente eu agi, incluindo o fato que eu apenas pulei para fora sem qualquer plano. Esquece, de qualquer forma, parece que deste jeito eu não serei capaz de conseguir nada de você, ou aliás, fazer um estardalhaço pode acabar trazendo problemas para mim também, e eu estou meio que assustada. Depois de murmurar um tempo, ela deu um suspiro profundo de resignação. Se você tem um lugar para ir, então eu arrumarei um táxi para você. Eu tenho certeza que você não trouxe qualquer dinheiro com você, então eu te emprestarei um pouco. Não, por quê? Eu estava bem surpreso pela mudança súbita dela para um tom tão cooperativo. Ignorando minha confusão, Kawakami-san parou um táxi e abriu a porta.
Então ela empurrou um caderno e caneta para mim. Em troca, me diga como eu posso entrar em contato com você. Neste caso, você terá uma conversa comigo? O sorriso doce na cara dela passava a pressão de que ela não permitiria qualquer protesto. Além do mais, não era um negócio tão ruim assim para mim também. Depois de hesitar um pouco, eu escrevi meu número de celular e endereço de casa e devolvi o caderno para ela. Sim, e aqui está o dinheiro, absolutamente devolva ele, ok? Eu virei coletar ele mais tarde, então eu ouvirei sua história. Vamos lá, você está com pressa, né? Com aquelas palavras, ela me colocou no táxi e me entregou algum dinheiro e um cartão de visitas de sua carteira. Muito obrigado. Eu não preciso da sua gratidão, apenas me dê uma história que me trará dinheiro. Acenando sua mão com desdém, ela fechou a porta. Para onde você gostaria de ir? Eu dei o endereço para o motorista. Sacudido pela vibração do carro em movimento, eu virei meus olhos para a vista fora da janela. Se minha memória está correta, então não deve ser tão longe assim se eu fosse viajar de carro. Depois de encarar para fora só por um pouco, a visão mudou para lugares familiares. Familiares, mas inconfundivelmente diferentes de antes. Minha impaciência cresceu. Mais uma vez, eu deixei mais sozinha naquela casa. Sim, eu não devo deixar ela sozinha. Não devo. Ficar sozinho é doloroso, verdadeiramente doloroso, o suficiente para te fazer perder toda a esperança. É por isso que, para não ver nada, eu apenas continuei correndo e correndo e correndo. Buscando um lugar naquela água turva, onde eu fosse capaz de respirar. Sobre o que é tudo isso? Dor aguda perfurou minha cabeça. Minha mente, que estava gradualmente se acalmando, se transformou num tumulto sobre a estranheza dos meus pensamentos. O que, apenas o que há de errado, essa sensação não faz sentido. Sim, eu estou preocupado com a Mai, mas por que eu estou correndo tanto? Caro cliente, nós estamos nos aproximando do destino previsto. Sim, obrigado. Aqui está bom. Sem colocar meus pensamentos em ordem, eu cheguei em casa. Uma pequena casa no meio de uma colina. No pequeno jardim estavam vasos enfileirados bonitinhos com ervas que minha mãe criou com grande cuidado. Na garagem, de pé sem quaisquer sinais de pó nela, estava a adorada moto do meu pai, que costumava ser seu hobby. Uma casa que, assim como ontem era tão familiar, agora parecia muito nostálgica. Talvez seja porque eu não vim aqui por mais de um ano, mesmo que eu não tenha as memórias desse tempo. Eu não esperava que eu fosse lacrimejar olhando para minha própria casa, mas no momento, é tudo sobre a Mai. Eu destranquei a porta com uma chave reserva que estava sob um vaso de flor e entrei. Depois que eu fui para dentro de casa e tirei meus sapatos, minha ansiedade diminuiu um pouco. Mas provavelmente, Mai estava atrás daquela porta que estava soltando um pouco de luz, pelo corredor. Ainda sem ter certeza sobre como começar a conversa, eu quietamente abri a porta e encontrei Mai ali. Então eu acho que, depois de tudo, ele finalmente voltou. O cheiro ardente de incenso preencheu o quarto, e os retratos dos nossos pais desnecessariamente animados estavam colocados num altar. Oni-san parecia não se lembrar de nada sobre o tempo em que ele ficou desaparecido. Sua falta de cérebro imutável como um passarinho continua me impressionando, mas ainda eu estou na verdade aliviada. Eu quero que o Oni-san apenas fique do jeito que ele era antes. Com suas costas voltadas para mim, Mai continuou seu monólogo diante do altar sem me notar. Com feridas por toda parte nele, ele não estava acordando por tanto tempo que, mesmo quando ele tinha acabado de retornar, eu estava preocupada que eu seria deixada sozinha de novo. Minha nossa, minha família é realmente cruel, mesmo quando eu sou fofa assim, aonde vocês todos foram me deixando. A voz da Mai estava um pouquinho trêmula, ela está chorando. Eu já tive o suficiente. Todo este tempo, eu estava tão sozinha. Por favor, voltem logo para casa,
Vocês dois. Ah, não dá. Eu não consigo aguentar mais. Mai. E Aya. Quem? Desculpe por ter te deixado sozinha, por não ser capaz de lembrar de nada. Eu abracei apertado a Mai por trás. Eu não ligo sobre minhas ações estranhas nem emoção desconhecida se misturando dentro de mim. Tudo isso não importa mais. Oni-san. Por quê? Este altar não é o que você pensa. Nosso pai e mãe estão. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Apertado, como que para corrigir algo que eu perdi. Apertado, para que eu não perca mais nada. Desculpa. Me desculpe por ser um irmão patético e que não dá para depender, eu só consigo dizer desculpa. Mas ainda assim, você voltou, ainda assim, você retornou. Quando você voltar para casa, por favor cuide de mim como antes, em troca, eu ajudarei pela casa, de novo, como antes. Sim, eu ficarei ao seu lado, eu irei, não importa o que aconteça, eu não apenas desaparecerei de novo. Sim, eu não estou perdendo mais nada. Eu absolutamente não perderei nenhuma coisa. Sim, isso é tudo pelo que eu poderia desejar. De novo. Oni-san. Uma dor de cabeça latejou no que emoções se rastejaram para fora da parte mais interior do meu coração. Uma sensação como se algo de um vão vazio estivesse tentando prender meu corpo. Eu estou. Sem dizer nada, eu apenas abracei Mai ainda mais forte. Ignorando uma estranha chama inapagável queimando dentro de mim. Como que tentando cobrir algo que está prestes a jorrar para fora. Pressionado por uma imensa sensação de culpa por não ser capaz de dizer que eu estou contente com apenas isso. Sobre o autor da postagem. Capítulo 134 Retornante, breve hospitalização e reunião, 1. Sim. Parece que não há problemas. Você pode colocar suas roupas de volta. Depois de colocar um estetoscópio em mim diversas vezes, o médico pendurou ele sobre seu pescoço. Não parece que sua condição física se deteriorou e não há sinais de um resfriado. Eu estou aliviado, está meio gelado ultimamente. Me desculpe. Depois de mostrar um sorriso duro em reação ao comentário sarcástico do médico, eu sinceramente abaixei minha cabeça. Profundamente, sem qualquer reserva. Ontem, depois que eu escapei do hospital, nós recebemos uma ligação de lá logo depois que eu cheguei em casa. Parece que depois que uma enfermeira veio me checar e percebeu que eu havia sumido, o hospital virou uma enorme algazarra. Depois de não me acharem nos arredores imediatos, eles ligaram para casa imediatamente. Desculpe lhe incomodar, ele foi para casa por acaso. Uma voz perguntou um tom tão em pânico e agudo que eu fiquei tentado a encerrar a ligação lá mesmo pela pura estranheza. Bem, como é óbvio que isso não resolveria nada, eu honestamente contei para eles sobre minha escapada, então imediatamente voltei para o hospital e sinceramente me desculpei. Na verdade, já estava meio tarde e eu estava considerando que eu devia logo retornar ao hospital amanhã de manhã, mas o clima todo da situação não permitia isso. É que, quando adultos ficam seriamente bravos, é bem assustador. Por favor, sério. Faça essa ser a última vez. Por apenas 2 dias, por favor não faça isso de novo. Sim, eu refleti pensativamente sobre meu comportamento. Me desculpe. Se você refletiu sobre isso então eu não direi mais nada. Por favor evite ações impensadas, eu não estou tentando te assustar, mas quando eles te carregaram para cá, você estava numa situação realmente ruim. Não seria nem um pouco estranho para ver um efeito colateral permanecendo de feridas tão pesadas. Então por favor fique na cama e descanse. Eu ficarei na cama e refletirei seriamente sobre minha atitude. Ah, sério, eu não aguento mais isso. Eu mais uma vez abaixei minha cabeça ao médico Maena no que ele deixou o quarto. Ali, mais 2 dias no hospital. Isso é deprimente. Segurando meus joelhos,
eu rolei pela cama. A não ser que eu fique de bobeira assim ao menos quando eu estiver sozinho, eu sinto como se eu fosse ser esmagado por vários fatores. Até eu voltar para o hospital, eu conversei com a Mai um pouco. Parece que no mesmo dia em que eu desapareci, o carro com nosso pai e nossa mãe caiu de um penhasco pelo litoral e eles morreram. O carro quebrou o guarda-reio e afundou no mar tempestuoso. Os corpos de nossos pais não foram descobertos. Vovó e nossa tia desapareceram também e ainda não tinham voltado. Parece que Mai estava vivendo do dinheiro da herança e seguro de vida dos nossos, então parece que ela não tem problemas nesse ponto. Como nossa família não tinha contato com parentes, passou tudo sem brigas notórias pela herança, o que é uma coisa boa. Não, essa é a única coisa boa em tudo isso que era relacionado com Minimoto. Sem nada para fazer depois de ficar sozinho, eu estou começando a me sentir pressionado por pensamentos sobre o futuro. Sem a preocupação dos pais que eu tomava por certo, eu consigo apoiar Minimoto. Se Mai fosse saber disto, ela provavelmente diria algo nas linhas de: Mai cuidará de você como um porquinho. Suemoto elogiará sua fofura e te manterá pela vida. Seria algo se fosse o contrário, mas eu não posso deixar Minimoto prover por mim. Eu tenho que ficar sério. Para conseguir algum tempo sozinho, eu até convenci a Mai a ir de volta para a escola ao invés de ficar ao meu lado. Eu devo arrumar meus pensamentos por hora, enquanto eu tenho uma chance. Kaito. Fuai. Eu não estou dormindo, não estou. Com um som barulhento, a porta havia se aberto, e a voz chamando meu nome me fez levantar reflexivamente, interrompendo meu cochilo. Depois que a examinação acabava, eu realmente não tinha o que fazer. Para dizer diretamente, eu estava morrendo de tédio, e como eu já tinha o registro da ofensa, eles nem confiavam em mim para dar uma volta pelo hospital. Médicos e enfermeiras estavam me dando olhares como que dizendo ele não vai fugir. Vai. Então, por preocupação pela minha própria saúde mental, eu não tinha escolha senão me confinar no meu quarto. Desde então, eu estive matando tempo assistindo uma reprise de uma novela sem muito interesse, mas agora toda a minha sonolência foi levada embora. Yuto, é você. Ei, qual é, pelo que você está chorando? Você está arruinando seu rosto bonito. Pensar que até um rosto seu assim ficaria bonito. Que tipo de trapaça é essa, seu cretino? Kaito. Realmente é você, Kaito. Aquele que estava ali era inconfundivelmente meu amigo próximo, Kanazaki Yuto. Ainda tão bonito como sempre, ele ainda parecia bem mesmo na beira de chorar. Droga, quem mais eu pareço Kuage? Seu idiota, onde você esteve até agora? Você acha que está tudo bem em bater numa pessoa hospitalizada? Eu ergui um protesto depois de ser pego desprevenido e ser atingido por um punho em um abdômen completamente relaxado. Cala a boca. Você consegue imaginar como eu me senti este ano inteiro? Claro que eu baterei em você. Gá. Ei, você, Gu. Quando eu tentei me levantar da cama, um golpe estilo lariato foi realizado em mim que, então, virou um estrangulamento. Mai-chan estava preocupada pra caramba também. Mesmo quando você é um ciscom assim, o que você sequer estava fazendo? Yuto. Graças a Deus. Sério, graças a Deus. Na realidade, foi graças a Santa, Yuto. Começando a chorar, que patético de você. Nós lhe concederemos outra chance. Kaito desisto, eu desisto. É uma piada. Yuto ficou seriamente bravo, e eu acabei batendo na mão dele que estava segurando ao redor do meu pescoço até ele finalmente soltar o aperto. Finalmente soltou. Na verdade, Yuto, por que você está aqui? E quanto à escola? Nesta manhã eu recebi uma mensagem da Mai-chan, dizendo que você recobrou a consciência. Então eu só matei metade das aulas. MMM. Mensagem da Mai. Me diga, Yuto. Eu duvido altamente disso.
mas poderia ser que enquanto eu não estava lá, você enfiou suas presas venenosas na Mai também. O Oni-san dela não ligaria um pouco de massacre. Quer morrer. Essa é a parte que você ia entender. Seu complexo pela sua irmã claramente piorou, ou aliás, você está ficando provocativo. Cala a boca. Considerando os eventos de ontem, eu estava ciente disso, mas não queria que outros cutucassem isso. Relaxe, a única com quem eu vou entrar num relacionamento assim na minha vida é a Shiori. Eu não farei nada com a Mai. Você sabe, né? Eu estou loucamente apaixonado com meu bem. Yuto. Seu rosto risonho como se ele tivesse feito uma piada por alguma razão me deu uma impressão rígida e pesada. Eu consigo adivinhar a razão. Entendo. Você já sabe quem desapareceu. Shiori-san ainda está desaparecida também. A amante do Yuto era uma pessoa amável de uma série acima. Eles se conheciam mesmo antes de nós sermos conhecidos e eram amigos de infância. No Fundamental 2, Yuto decidiu confessar para ela e veio até nós buscando ajuda. Então Suiko, Kenta e eu fornecemos para ele várias formas de assistência. Na verdade, nós tínhamos uma aliança secreta com Shiori-san, aquela irmãzinha que amava tanto. Este parágrafo é meio estranho em inglês, mesmo ela sendo mais velha. Aqui falam Little Sister. E o nome dela estava na lista que eu vi ontem. Diga, Kaito, eu ouvi da Mai-chan que você não tem memória sobre o tempo em que você ficou desaparecido, mas quanto você se lembra sobre aquele dia. Por aquele dia, você quer dizer quando o incidente do desaparecimento ocorreu? Sim, esse dia. Naquele dia eu me lembro até o ponto onde nós estávamos conversando coisas bestas com o Kenta Suiko. Nós também estávamos apostando sobre quantos minutos levaria para você retornar do andar dos senpais. Haha, era isso que vocês três estavam fazendo então. Com uma cara nostálgica, Yuto fechou seus olhos. E sobre o que aconteceu depois disso? Não, eu ouvi a história, mas para ser honesto, minha memória fica embaçada a partir daí. É mesmo, então, eu ainda me lembro claramente. Repentinamente estava brilhando e então Shiori-san ficou presa dentro do círculo mágico, seu rosto com olhos arregalados em surpresa foi rapidamente transformado em partículas. A voz do Yuto estava monótona, eu acho que o jeito que ele falou, se suprimindo, mostrava a diferença entre nós criada por este um ano. Me desculpe, Kaito. Eu entendo que isso é algo cruel de se pedir. Quando eu corri para cá pela primeira vez, você estava todo arregaçado e com todo enfaixado, eu entendo que você tinha que ter passado por algo terrível o suficiente para perder as memórias, mas... Com uma cara como se ele estivesse envergonhado de si mesmo, Yuto abaixou sua cabeça. Por favor, eu quero que você se lembre sobre o tempo em que você ficou desaparecido. Apesar de poder ser doloroso para o Kaito, eu quero algo que me permitiria chegar no Suiko, Kenten na Shiori, não importa quão pequeno isso possa ser. Está tudo bem. Mesmo que você não me pedisse, não tem como eu ficar contente com a situação atual. Uma bomba assim deve logo ser explodida o mais rápido possível. Kaito, sinto muito. Como eu disse, não sinta, ainda assim, é lamentável, mas vai levar mais algum tempo. Claro, eu também estava pensando sobre arrumar de volta aquelas memórias perdidas. Eu tinha muito tempo sozinho para ajeitar meus pensamentos. Mas não importa quão duro eu tente me lembrar, não importa quanto tempo eu siga esse fio guiante para a escuridão, tudo acaba em nada. Eu tentei recordar algo muitas vezes, mas eu não consigo me lembrar de nada, não importa o que. Desculpe. Eu entendo, não. Eu devia me desculpar, eu fui apressado demais. Não é como se as coisas são tão simples que você possa se recordar só por desejar forte o suficiente. Eu senti uma pequena onda de culpa passar por mim enquanto olhava para o Yuto que estava sacudindo sua cabeça. Porque eu tinha um pouquinho de relutância sobre recuperar as memórias faltantes. Não é uma mentira que eu tentei recordar algo. E eu vi as profundezas do vazio escuro, eu estava assustado do que estava surgindo ali. Se eu tentar tirar algo de lá,
eu posso ser eu mesmo puxado para a escuridão ao invés disso. Em seguida são as notícias em destaque. Hoje, nós convidamos um psicólogo criminal, Dr. Kuroi. Uma TV ecoou no quarto de hospital, como que tentando preencher um silêncio estranho. A tela da TV estava mostrando um apresentador que eu nunca vi antes e um homem velho que estava ficando careca. Parece que a novela que eu estava assistindo acabou sem eu perceber. Eu busquei o controle remoto para mudar de canal e então parei. Agora, neste mês outro incidente ocorreu, presumivelmente um grupo conhecido como Candidatos à Transferência estava por trás dele. Candidatos à Transferência. Por alguma razão, aquelas palavras criaram uma bola de inquietação no meu coração. Sobre o autor da postagem. Capítulo 135, Retornante, breve hospitalização e reunião, 2. Os candidatos à transferência, um bando de criminosos fudidos. Hilton disse com claro desgosto. Para Hilton, isso era uma atitude incomum. E no que eu estava pensando em perguntar para ele o que aconteceu, a conversa na TV continuou. Uma tragédia mais uma vez se repetiu. Não tinha como impedir isso. Nós decidimos perguntar para alguns especialistas. Primeiro, Dr. Kuroi, do ponto de vista da psicologia criminal, o que você acha deste incidente? Bem, crimes cometidos presumivelmente pelos candidatos à transferência tais como roubo e dano à propriedade são frequentes o suficiente, mas crimes pesados tais como homicídio não aconteceram desde o ataque meio ano atrás. A polícia usou aquele caso de ataque e o escândalo que acompanhou o vazamento da lista de indivíduos ligados àquele caso de desaparecimento e a filmagem tomada durante o dito desaparecimento como pretexto para ações mais ativas e foram capazes de restringir as ações do grupo. Essa foi uma das razões pelo qual o governo anunciou que a escola do ensino médio Fujinomiya continuará a operar mesmo quando muitos assumiram que ela certamente seria abolida. Bem, essa é uma decisão razoável. Afinal, pessoas que foram prontamente relocadas uma após a outra se tornaram alvos para os candidatos à transferência. Bem, numa perspectiva, isso deixou as coisas mais difíceis para os candidatos à transferência tomarem qualquer ação. Segurança da escola foi fortalecida e as pessoas ligadas ao incidente também agiram de forma mais vigilante. De qualquer forma, tal estado de alerta não pode ser continuada para sempre. Meio ano se passou desde aquele incidente que resultou numa fatalidade. Eles certamente estavam observando atentamente por um momento quando o tópico terá morrido e uma falha no estado de alerta aparecerá. Afinal, considerando suas reivindicações, ultimamente eles não têm que pensar nem um pouco sobre as consequências. Nesse aspecto, pode ser dito que eles não são criminosos que perderam seu senso de razão, mas fiéis devotos de um culto de fantasia. Fiéis. Exatamente. Assim como os seguidores da seita Ico durante o período dos estados combatentes, se eles morrerem depois de realizar seus objetivos, eles serão capazes de obter a felicidade suprema. Na prática, o culpado por trás do incidente desta vez se matou. Se mesmo a morte, o maior impeditivo, não restringe eles de cometerem um crime, parar as atividades criminosas deles será bem difícil. Entendo. Eles estão buscando realizar uma transferência para outro mundo, e para poder realizar isso, eles não evitarão nem a morte. Bem, apesar que é incerto se eles foram para outro mundo ou não. Na tela estava um rosto do psicólogo criminal rindo cinicamente para o anunciante frequentemente acenando. Quando eu olhei para Yuto, buscando uma explicação sobre o assunto desta transmissão, ele estava indo fundo em seus pensamentos com seus olhos fechados. Isso mesmo, se você ainda não ouviu sobre isso de alguém, então seria melhor explicar isso direito ou você estará em perigo também. E com uma abertura angustiante dessas, Yuto começou. Um monte de coisas aconteceram desde aquele incidente. Se tornou um enorme alvoroço, várias investigações foram realizadas, mas elas foram incapazes de descobrirem a causa. A escola foi fechada temporariamente. Durante aquele período uma inquietação estava se espalhando entre os professores e estudantes, e começaram a aparecer aqueles que estavam deixando a escola. Para começar,
3 classes de segundo ano e por volta de uma classe do primeiro e terceiro ano desapareceram. Claro, haviam conversas sobre a abolição da escola. Por volta daquele período, na internet, apareceu o vídeo que um dos estudantes filmou durante o incidente. Aquele vídeo virou um tópico e devido a isso, um monte de gente morreu. Disse Yuto com uma cara completamente amarga. Pessoas morreram. Espera um pouco. Como sequer chegou nisso? Eu não sei qual o seu conteúdo, mas eu realmente não acho que um vídeo possa levar à morte. NT, nunca assistiu o chamado. Ou no caso japonês, Ringu. E é por isso que os candidatos à transferência são loucos. Espere um momento. Se você pesquisar um pouco, isso deve aparecer. Yuto tirou um grande tablet e depois de um pouco de manipulação, colocou um certo vídeo para passar. Quando eu recebi o tablet, Yuto diminuiu o volume da TV. Bom, agora está tudo bem. O vídeo começou com uma classe bem ordinária. Essa é a sala de aula do terceiro ano. Uma pessoa que eu nunca vi antes, estava empilhando um monte de borrachas na mesa, provavelmente buscando um efeito dominó. Ei, vamos apostar se ele vai conseguir ou não. Então eu aposto um almoço que vai parar no meio do caminho. Ah, qual é? Então não será uma aposta. Vocês estão tirando sarro dos meus esforços. Parece que o vídeo foi filmado num smartphone, então a qualidade não era ótima, mas ela passava a atmosfera geral muito bem. Mas essa cena pacífica logo virou uma chocante. Este fenômeno ocorreu sem qualquer premonição. Ah, certo. Que tal gravar não do lado, mas por cima, como de uma cadeira, por exemplo. Ok. Ao menos faça ir até a metade. Só olhe, então agora, voa, tão claro. Vá. O ponto de vista mudou para uma posição mais alta, como foi dito, e no momento seguinte, a tela foi envolvida numa luz intensa. Talvez assustado por aquela luz, o operador caiu da cadeira com uma batida alta. Oxi! Mas que... O que aconteceu? Quando o operador se levantou e olhou aos seus arredores com a câmera, ele revelou que seus colegas de classe foram pegos em círculos mágicos brilhantes. O que é isto? Uma parede. Ei, que tipo de pegadinha é esta? Não me interrompam de estudar. O que é isto? Eu não consigo sair. NT, o penúltimo cara deve ser alguém muito legal. A sala de aula que se afundou em confusão estava repleta de vozes angustiadas. Julgando pelo vídeo, apenas por volta de 10 alunos daquela sala foram presos dentro dos círculos mágicos, mas em algumas partes da tela, era visível que no corredor também, pessoas foram presas dentro de círculos mágicos. A visão deles batendo nas paredes de luz quase parecia uma mímica, com a exceção que isso parecia real demais. Então essa anormalidade transitou para a próxima fase. Aquela que percebeu isso foi uma garota de colegial no canto da cena. Não. Minhas mãos. Abalada por uma voz alta, a câmera se virou para a garota. Parecia com uma cena de um filme de ficção científica merda. As pontas de seus dedos estavam se transformando em partículas azuis brilhantes que então estavam flutuando para cima. Quando uma pessoa percebeu isso, o fenômeno havia se espalhado pela sala. Isso é uma piada, né? O que é isto? Que porra é essa? Não. Minhas mãos, minhas pernas se foram, só socorro, alguém. Está frio, porque eu estou desaparecendo. Confusão espantada se transformou em espanto aterrorizante. Aquele que estava fazendo dominós improvisados e os estudantes ao redor dele também, um após o outro estavam virando partículas. Que eu ainda estou dormindo. O microfone pegou palavras intrigadas que devem pertencer ao operador. Preso no círculo mágico, um homem que estava tentando fazer dominós com borrachas. Antes que sequer um minuto tivesse se passado desde o começo desse fenômeno, somente sua cabeça permaneceu.
Apesar da baixa resolução, seu rosto, que estava distorcido em horror, e seus gritos por socorro foram capturados bem claramente. Todo mundo preso nos círculos mágicos haviam desaparecido e agora apenas os círculos mágicos vazios permaneceram. E como por um sinal, todos os círculos mágicos dissiparam, junto com as paredes de luz como se elas tivessem sido achatadas por algo invisível. Quando aquele espetáculo irrealista chegou a um fim, silêncio retornou à sala de aula. Contudo, os lugares onde os estudantes desintegrados estavam antes agora permaneceram vazios. Ah, tenho que parar de gravar. Ponto. Pegando uma voz embasbacada no fim, a câmera, provavelmente devido a um erro de controle, mudou para o modo de selfie do celular e mostrou o rosto aterrorizado do operador antes de se desligar. Isso não é editado, certo? Enquanto dizia aquelas palavras, por alguma razão, eu não conseguia pensar que este vídeo era falso. Eu senti tontura e náusea, o zumbido nos meus ouvidos não paravam. Eu vi isso. Eu já vi uma cena dessas. Onde? Onde eu vi ela? Porque só de olhar para essa cena está me levando às lágrimas. O que é esta sensação fria subindo das profundezas da minha alma? Eu tenho quase certeza que no começo todo mundo pensou que fosse falso. Mas na verdade, as pessoas realmente desapareceram. Eventualmente, até especialistas em edição de vídeo apareceram e clamaram que o vídeo era autêntico. Apesar que nós mesmos sabíamos que não era falso. Afinal, eu estava lá eu mesmo e presenciei tudo isso. Inalando lenta e profundamente, eu redirecionei minha atenção para a voz do Yuto. Eu queria mudar meus pensamentos desses sentimentos incompreensíveis o mais breve possível. Shiori desapareceu do mesmo jeito que neste vídeo. Eu não pude fazer nada. Ela estava gritando por ajuda, dizendo que ela estava assustada e eu não pude fazer nada além de assistir. Eu ainda vejo isso nos meus sonhos. Eu acordei tantas vezes no meio da noite para a voz ou cara dela. Às vezes eu até pensei que ficar insano pode não ser tão ruim assim. O som da voz alto-caçoante do Yuto ressoou em meus ouvidos. Desculpa, eu saí do tema. O vídeo vazou na internet e ficou impossível de ser removido, transformando o incidente de desaparecimento na sensação nacional. E enquanto a maioria das pessoas depois de ver esse vídeo estavam dizendo que ele era falso ou editado ou algo assim, um boato estranho começou a circular. Boato. Sim, um boato estúpido, algo como uma lenda urbana. De acordo com ele, as pessoas presas naqueles círculos mágicos foram invocadas para outro mundo. Mais uma vez, meu coração deu uma saltada. Algo dentro de mim gritava que era diferente. Não era algo tão legal. Merda, apenas sobre o que é tudo isso. Sensações pulsantes pelas quais eu não sabia as razões, mandaram meu sangue correndo por todo o meu corpo, me deixando tonto pela febre. Suprimindo isso e pretendendo que nada está acontecendo, eu me concentrei na história do Yuto. Isto de longe não é algo sério. Ou aliás, outro mundo é uma coisa, mas se nós não podemos acreditar em algo assim que desafia o senso comum, então tudo que sobra para nós é duvidarmos de nossos olhos ou mentes. O problema é o que aconteceu depois disso. Sim, o que então? Eles diziam que se você matar alguém associado com a transferência, alguém que estava lá, você subirá de level e será capaz de ir para outro mundo depois da sua morte. Como é? A história deu um salto tão enorme que eu fui incapaz de seguir o que Yuto estava dizendo. Ah, eu entendo essa sensação. Mas tinha um bando de imbecis que acreditaram nisso. Eles estavam secretamente aumentando seus números na Deep Web até que finalmente, um incidente ocorreu. Um estudante foi convidado para um programa fazendo um especial sobre o vídeo que virou um tema quente. Lá, ele foi esfaqueado com uma faca por um dos funcionários e morreu. E ainda por cima, logo depois disso vazou um resultado de análise pela polícia dizendo que o vídeo é autêntico além de informação pessoal de todas as pessoas relacionadas ao caso. Yuto deu uma pausa ali, tomou fôlego e então continuou. Pessoas da escola foram atacadas em vários locais. Eventualmente, isso passou de todos os limites possíveis,
clamando que ao tomar posse de bens pessoais de alguém relacionado ao incidente, alguém será capaz de receber um monte de pontos bônus para a reencarnação, o que os levou a furto, roubo e até sequestro. Devido ao vazamento pela polícia, eles puderam fazer tudo o que queriam por um tempo. Kaori-chan também desapareceu num dos incidentes e seu paradeiro ainda é desconhecido. Por Kaori-chan, você quer dizer a Imoto da Shiori-san? Por que diabos, ela não é desconexa com isso? Na minha mente apareceu uma imagem de uma garotinha rindo animadamente. De algum modo mais madura para sua idade, uma garotinha, ainda no Fundamental 1, não devia nem ter 10 anos ainda. Porque eu estava competindo com Shiori-san sobre quem tem emoto mais adorável, eu me lembro dela realmente bem. Sempre vestindo a presilha com um gato que ela supostamente recebeu da Shiori-san e realmente idolatrava ela. Eles têm um sistema de pontos para nós. Por exemplo, nós que estávamos presentes naquele lugar naquela hora somos fora do escopo de transferência 100 pontos, irmãos 70 pontos, pais 50 pontos. Sangue ou cabelo ou algo similar também funciona, dependendo da quantidade pode ser de 1 a 5 pontos. Hahaha, sério, esses merdas do caralho. Não, não pode ser, o que a polícia diz? Desaparecida, sem desenvolvimento. Não descobriram nenhuma pista. Mas, se ela não foi achada então ela pode não estar morta. Eu sei. Não importa quanto tempo leve, eu acharei Shiori e Kaori-chan. Definitivamente, eu não desistirei. Eu sei, eu sei. Eu ainda estou bem. Com uma expressão como se ele estivesse prestes a esmagar seus molares, Yuto cuspiu aquelas palavras num tom de algum modo familiar. Eu consigo ver uma luz negra brilhando fundo dentro dos olhos dele. Eu não tinha ideia do que dizer para Yuto, que estava lembrando um balão que está prestes a estourar, então eu só mantive minha boca calada. Com um amigo que estava próximo de seu limite na minha frente, tudo o que eu podia fazer era manter minha boca calada. É isso que eu quis dizer quando eu disse que pessoas morreram por causa do vazamento do vídeo e informações pessoais. Informações pessoais incluíam endereços, fotos da cara e assim vai, então as pessoas brevemente foram encontradas, logo algumas foram mortas. Só depois da situação ter ficado assim, a polícia e o governo finalmente levou isso seriamente. O número de policiais nesta cidade aumentou grandemente e foi decidido que a escola não será abolida. Bem, eles provavelmente só queriam colocar todas as iscas num mesmo lugar. Mas por causa disso, a segurança foi reforçada tanto que era claramente notável e nenhum incidente novo ocorreu. Yuto virou seu olhar de volta para a TV. Entendo, alguém morreu, de novo. Kaito, certamente eu não preciso te dizer, mas tenha certeza que você apoiará a Mai-chan. Bem, claro. Eu protegerei ela não importa o que. Como se eu fosse deixar lunáticos assim machucarem ela. Eu não estou falando sobre o aspecto físico, nessa parte você mesmo tomar cuidado. Eu estou falando sobre o bem-estar mental dela, se você morrer ela pode até cometer suicídio. É assim que você deve olhar para isso. O Não. Mai é bem forte mentalmente, suicídio é apenas. Eu sei isso também. Mas eu direi isso ainda assim. Eu tenho quase certeza que se algo fosse acontecer com você, Mai-chan quebrará. As duas que eram amigas da Mai, lembra delas? Miyuki-chan e Satomi-chan, né? Eu me lembro delas, mas, ei, não me diga. Miyamoto não tinha tantas conhecidas durante o Fundamental 2, e essas duas eram as primeiras amigas que ela trouxe para casa. Mai, muito tímida naquela vez, então disse, elas são minhas melhores amigas. Lembre-se, eu acabei de dizer um minuto atrás que Kaori-chan também desapareceu. Miyuki-chan está desaparecida desde o ataque 6 meses atrás, meio ano se passou desde então. E Satomi-chan é a estudante que foi mencionada na TV agora mesmo, ela foi morta apenas um mês atrás. Por quê? Por quê? Porque Miyamoto tem que passar por tudo isso. O que mais?
O que minha irmã alguma vez fez para que ela tenha que passar por tanto sofrimento? Nossos pais morreram, eu desapareci, as amigas se foram. Ah, sério, por quê? Você realmente é o único que sobrou para Maisha. Uma farsa que soava como uma história que eu ouvi em algum lugar causou uma dor aguda no fundo da minha cabeça. Meu coração estava repleto com amargura e arrependimento sobre minha própria fraqueza. E eu estava ainda mais enojado comigo mesmo porque, por alguma razão, essas emoções pareciam algo com que eu realmente estava acostumado. Sobre o autor da postagem.